primeiro lugar, eu queria falar para vocês que eu não sou um especialista em Chomsky. Eu tenho o Chomsky como um autor de referência, mas ele também toma outros autores de referência que também são meus. Então, mas em compensação ele tem uma consagração enorme como pensador, livre pensador, né? Então ele faz com que ele seja uma pessoa conhecida por muita gente, não só por mim. Então eu não tenho aqui a menor pretensão de esgotar o assunto, nem nada disso. Eu acho que o Chomsky ele tem uma importância gigantesca, principalmente nos últimos 25 anos, quando a gente está no momento da história do capitalismo, num momento de muita concentração, né, de poder e riqueza. Então ele tem sido muito valioso nessa questão. A história do Chomsky é uma história então que data dos anos 60, se vocês quiserem saber. Ele é um professor, vem da academia, e nos anos 60 os Estados Unidos se envolveram na guerra do Vietnã. E essa guerra foi uma guerra que ajudou a levantar movimentos de oposição ao establishment, né, que lucrava certamente com essa guerra, vis-à-vis o despropósito daqueles objetivos, à luz dos americanos, médios, pelo menos aqueles que pensavam um pouco mais do que a média. Então ele se levanta contra essa atitude militarista norte-americana e adquire uma certa notoriedade dentro do espaço crítico da inteligência norte-americana, que não é muito larga nem costuma ser muito profunda, mas o Chomsky, por ter ambas as dimensões, ele se destacou lá dentro nesse período. E já na década de 70, quando a guerra do Vietnã havia acabado, ele então vai se dedicar a uma pesquisa, junto com outro colega, às relações entre os veículos de comunicação de massa e o establishment norte-americano. Quer dizer, em que medida que os veículos de comunicação de massa conspiravam ou contribuíam para a manutenção do status quo, né, dentro dos Estados Unidos, que a juízo dele se afastava muito de uma democracia mais ideal. Então, com base nessa centralidade da democracia, ele escreve um livro chamado Manufacturing Consent, em 1988, que até hoje é um livro muito lido, né? Eu recomendo aí, no momento que vocês tiverem oportunidade, que vocês retornem esse texto, que ele é um texto ainda de referência central, né, nessa discussão entre as relações da mídia e do establishment, né? Da maneira como o poder se estabelece. Ele tem uma síntese que eu acho que é muito interessante, que eu acho que sintetiza um pouco do próprio pensamento do Chomsky, né? Já a partir desse momento, do final dos anos 80, que é a ideia de que é contraditório ter uma democracia e ao mesmo tempo defender o capitalismo ou uma sociedade desigual. Então, para ele, é uma contradição: ou você tem a democracia, ou você defende um capitalismo que produz desigualdade. E, a juízo dele, muito esforço tem que ser empreendido para conciliar essas duas dimensões dentro da cabeça das pessoas. Porque se as pessoas prestassem um pouco mais de atenção crítica à realidade que cerca, eles perceberiam por si mesmos essas contradições. Mas a mídia, mais uma vez, vai ter uma importância fundamental em criar o que o Chomsky vai voltar a dizer, que eles chamam de ilusões necessárias. Ilusões necessárias. Nos anos 80 e nos anos 90, portanto, o Chomsky vai se dedicar com todas as suas forças, né, e aí já dentro de uma militância muito bonita, sensível às realidades de outros países. Ele não se limita à questão dos Estados Unidos, ele alcança uma rede, um dispositivo de notoriedade internacional que permite ele ser convidado e atender a pedidos de fazer palestras em outros países, entrar em contato com as situações, problemas, a partir da visão daquelas pessoas críticas locais. É como se fosse uma comunidade de olhares críticos que tem no Chomsky uma espécie de porta-voz, já a partir do final dos anos 80 e início dos anos 90. E de incomum entre toda essa gente está uma realidade posta pelos governos dos Estados Unidos, já desde o início dos anos 80, junto com a Inglaterra, que convencionou se chamar de globalização. Essa globalização, segundo Chomsky e muitos outros, vai ser uma maneira disfarçada de se resgatar antigas questões ligadas a um neoliberalismo. Mas voltando ao Chomsky,
Todo esse conjunto, eu estou dando 3 exemplos aqui, mas assim, todo esse conjunto de meias verdades que vão sendo reafirmadas cotidianamente na grande mídia de massa, ela provém, né, de um interesse dos grandes investidores das grandes empresas. É quase como se nós tivéssemos um consenso silencioso dentro das organizações dos veículos de comunicação de massa de que do que pode ou do que não pode ser dito a partir dos interesses de quem apoia essas corporações, que são outras corporações também, né, que estão fora dali e que, de certa maneira, dividem um clube de minoria próspera com os donos das empresas de comunicação de massa. Então, nós temos aí, na verdade, uma discussão que não é exatamente de rivalidade ou de cooperação capitalista dentro de um processo concorrencial completo, mas sim de uma articulação que vai para além dessa coisa, né? O Brodel diz que é onde o poder dá a mão para a riqueza. É assim que a gente deve olhar. Mas as pessoas não percebem isso. E por que elas não percebem isso? Porque ali está a mídia de massas para criar a ilusão necessária de que esse caminho apontado pelas grandes empresas, que num curto prazo pode até ser verdade que atendam aos seus interesses, no longo prazo vão beneficiar todos. Bom, claro está que isso vai ter consequências, né? O povo não vai ficar assim, em lugar nenhum, em tempo nenhum. Onde há opressão, há resistência, diz o meu professor Francisco Alencar. Então, o que as pessoas percebem progressivamente, ou pelo menos seus segmentos mais lúcidos percebem, é que tudo o que foi prometido não está sendo entregue. Então, a desigualdade está aumentando no mundo, a destruição do meio ambiente está aumentando no mundo ao invés de diminuir, e que, portanto, essas elites não estão nem um pouco preocupadas com nada disso. Então o povo vai vendo essas coisas, e aí os veículos de comunicação de massa, novamente, eles têm que reforçar esse paradigma neoliberal em que a condição de escassez no momento, de sofrimento presente, ela é uma etapa necessária para se chegar no futuro. Então o espaço do entretenimento ele é um espaço importantíssimo na criação da ilusão necessária. Claramente, a importância da teledramaturgia tem diminuído ao longo dos últimos anos. Não obstante, tem crescido muito do futebol. E o futebol hoje não é um assunto apenas de homens. Ele é um assunto de todos, assim como a cerveja. Os romanos tinham a prática do pão e do circo. Nós hoje temos a do futebol e da cerveja. E se vocês olharem os veículos de comunicação de massa como uma forma de aliviar as tensões das notícias, da narração histórica ou da entrada direta do grande capital na forma de espaço comercial, nós vamos ver o futebol tomando uma proporção desproporcional. Uma situação desproporcional. Fora isso, o que a gente vai ter é uma prática religiosa, né, crescente também no Brasil, que mostra um pouco dessa falta de alternativas de conteúdo, né, da mídia de massa, a meu juízo. Então o Chomsky, ele claramente ele vai procurar levar em consideração essa reação crítica, né, como canal de explicação da realidade. O problema é que a reação crítica ela é usualmente percebida como adversária, como inimiga. O próprio Chomsky vai ser declarado anti-americano pelo establishment, pelo governo norte-americano. O anti-americano. Quer dizer, o fato dele ser um norte-americano crítico aos mercados, ao neoliberalismo, ao grande capital, ao militarismo, etc, etc, etc. Por essa razão, ele vai ser o inimigo de todo o Estado Nacional norte-americano. Isso não é uma surpresa, né? Se a gente olhar na fundação dos Estados Unidos da América, né, no congresso lá da Filadélfia, onde eles instituem a Constituição, as emendas, e tem toda a discussão, uma discussão toda documentada no Congresso norte-americano, e a gente vê os grandes líderes, né? O Madison como um deles. O próprio Madison é uma pessoa que naquele momento está sendo documentada a conversa deles, o Hamilton e tudo demais, eles falam o que tem que falar. E ali está claramente um projeto para que aquelas pessoas que são as mais ricas da sociedade, que estão triunfando, cheguem ao topo da hierarquia mundial em 100 anos. E de fato vão chegar. Então ali a gente percebe os ingredientes do projeto norte-americano. Quando a gente quer entender o que esse grande capital norte-americano pretende,
a gente volta para lá. E o Chomsky é uma pessoa que conhece muito essa literatura, como muitas outras, né? Então ele é capaz de fazer citações formidáveis para mostrar como se tratar quando houver uma reação crítica. Porque é algo antecipável por essa minoria próspera, que quanto maior a desigualdade, maior, ainda que tardio, virá uma reação. Então, há uma ideia de que existe um conjunto de verdades que são veiculadas. E qualquer contestação a essas verdades é tratado como algo conspiratório. Porque, na verdade, ameaça algo que é de todos. Mas como assim vai ameaçar algo que é de todos se a coisa beneficia apenas uns poucos? Porque a maioria inculta não percebe isso. Ela está capturada por uma ilusão necessária da qual ela não escapa, né? Então a prática da democracia para o Chomsky é algo muito doloroso de se imaginar. Porque na mesma medida em que ela ressurge dentro do processo do capitalismo histórico, ela é incompatível com ele. Então ele é um anarquista. Ele quase que se autodenomina um anarquista. Porque na verdade nega qualquer possibilidade de democracia. Por essa razão. Elas não vão se libertar das garras do capitalismo internacional. E aí, como tal, ela é uma ilusão necessária. Ele cansa de denunciar isso. Agora, a história é muito criativa, né? Então, do ponto de vista dos Estados Unidos, o enfrentamento da reação crítica, muitas vezes é um enfrentamento direto. E essa coisa não precisa acontecer apenas dentro dos Estados Unidos. Pode acontecer sobre territórios do interesse dos Estados Unidos no mundo. Então, recentemente, só para citar 2 episódios, o Chomsky cita mais alguns, mas para citar 2 episódios recentes, nós tivemos no Paraguai a deposição do Lugo pelo Congresso via impeachment. E a gente conhece melhor a história porque o Brasil tinha uma posição dentro do Mercosul naquele momento e conhecia o que estava acontecendo. Lá dentro do Paraguai, o Lugo tinha se negado a autorizar a Monsanto, que é uma empresa importante dos Estados Unidos, a testar um protótipo de Roundup, de semente de soja deles lá, Killer, sem um mínimo de fiscalização ou autorização governamental. E contra esse interesse se levantou o Congresso. Mas se vocês forem perguntar, mas como que funciona esse Congresso? Ele é assim, você tem deputados que anunciam o voto pelo impeachment, justificando esse voto pela sua família, pelo seu pai, pelo seu filho, Quer dizer, fica claro para a sociedade como um todo a divisão da sua representação em 2 segmentos. Um segmento crítico elaborado, que é capaz de defender, justificar o seu voto a partir de interesses maiores, e uma outra maioria inculta, representada, que não tem o menor constrangimento em manifestar o jogo tal como ele é. É um jogo de tomar lá na cara. Então, claramente, essa fragilidade da democracia permite que as grandes corporações, os interesses, né, investidos nos grandes governos militarizados, aí, os Estados Unidos liderando isso, sejam capazes de impor a uma frágil oposição crítica uma derrota via golpe. Foi isso que aconteceu no Paraguai. E a mesma coisa aconteceu aqui com a Dilma. A gente, com esse parecer que nós tivemos agora no Supremo Tribunal Federal, fica mais ou menos claro. É claro que o golpe está dado, o golpe não é um processo, o golpe é alguma coisa que acontece e acabou. Eu nem sei se eu defendo a volta da Dilma, acho que seria irresponsável. Talvez as eleições fossem o melhor caminho. Mas a realidade é que nós estamos vivendo um constrangimento internacional. A nossa mídia, efetivamente, ela está participando com toda a força. Nós estamos fazendo essa conversa hoje, mas lá fora, hoje, com toda a força, nós estamos vendo o quanto que o Chomsky é capaz de nos alertar, né? nos acordar para esse processo. Quer dizer, quando a gente observa os processos de dominação do establishment norte-americano nos anos 80, 90, 2000, a gente percebe claramente que as principais formas de dominação não vêm a partir da coerção direta, mas muito mais a partir de uma cooptação dada em concertação com as finanças. Portanto, são as finanças e os veículos de comunicação de massa que, ao se aproximarem,
permitem aos bancos alcançarem uma escala internacional onde não apenas há um fluxo interligado de recursos financeiros, mas também há uma narrativa sobre os fatos que se impõem na agenda internacional mediante as agências de notícia. Então o Chomsky está muito atento, né, a essa ideia. Os Estados Unidos nunca permitiram muito nenhum desenvolvimento nacional concorrente. Eles sempre favoreceram o desenvolvimento complementar. Quer dizer, o Brasil ou qualquer outro país da periferia tem o direito de se desenvolver economicamente, melhorar a qualidade do seu povo, mas desde que não entre em confronto com essas grandes empresas norte-americanas. Então há aí uma desigualdade internacional gigantesca, né? A ideia da mídia de massas, e eu já não estou muito mais longe do final, para o Chomsky, vem do Hume, que ele volta e meia cita, que é uma questão que o Hume levantou da legitimação de poder, né? O Hume se perguntava, mas como que uns poucos aristocratas conseguem se beneficiar tanto, subjugando tantos outros, né? Por que essas pessoas simplesmente não entram lá no castelo do aristocrata e mordem ele vivo? Então essa é uma questão importante para o Hume que o Chomsky vai retomar, né? Quanto mais livre, né, e popular um governo, quanto mais democrático no sentido do Chomsky um governo maior é a necessidade do establishment, dessa minoria próspera, em promover um controle de opinião pública. Então a mídia aumenta a sua importância, segundo o Chomsky, naqueles momentos em que a democracia parece florescer. Então, para o Chomsky, a mídia vai ser um instrumento poderoso de conspiração contra uma sociedade livre e democrática, por incrível que pareça. Quer dizer, aí a gente percebe os ingredientes dessa ilusão necessária, né? A imprensa sempre aparece como um ente passivo e livre, quando na realidade ela já está capturada pelos seus processos, é exatamente o contrário, né? Então, assim, quais seriam as principais condições para o Chomsky para que houvesse a perpetuação do status quo, né? A primeira deles é a ideia de que existe uma sociedade inculta e dócil. Claramente a educação modifica esse processo, pela consciência que se amplia. Então, um dos ingredientes fundamentais para a manutenção de uma minoria próspera é que a maioria permaneça na ignorância.